estamos ao vivo. Boa tarde, gente. Boa noite. Mais um episódio do podcast P100. Eu e Castro, aqui nesta quarta-feira. Boa tarde, Castro. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Márcio. Nós estamos aqui com um convidado ilustre. Para nós é uma honra ter o Márcio aqui. Malu Coxinhas, né? Posso falar o nome do negócio, né, Márcio? Para poder já ir logo conectando com o público, que como o nosso foco aqui é empreendedorismo, que a gente consiga estar aqui trazendo os insights, esteja trazendo aqui os caminhos do qual eu, o Castro, já trilhei, o Márcio já trilhou, o Serginho já trilhou, para que a gente consiga dar um norte, uma luz, uma virada de chave, seja qual nomenclatura você queira dar, para que você possa dar o seu primeiro passo em rumo ao empreendedorismo. É isso aí, aqui é o papo de cabeça. Agora eu vou deixar que o Márcio se apresente para o nosso público. E o nosso podcast, lembra do nosso podcast? É muito além de uma conversa. Muito além de uma conversa. Isso é muito importante para vocês entenderem que a gente está aqui para falar muito mais. E eu sempre, no início, antes do nosso convidado se apresentar, eu sempre falo, por que esse podcast? Um dos porquês, né? Porque a gente tem que ter um porquê. Um dos porquês é porque aqui nós estamos no P100, que é um porto de prosperidade, e São Gonçalo do Amarante é um mar de oportunidades. E nós não podemos perder essas oportunidades e essa prosperidade que está aqui, que está batendo, e que eu aqui vou até profetizar logo aqui no início, que nós temos aí 3 anos de crescimento. E a gente precisa começar hoje. Bem. Vamos lá, Márcio. Se apresente aí pra gente. Estamos aqui diretamente hoje, né, do podcast P100, uma obra inovadora, surgindo aqui do P100, com 2 figuras que a gente respeita muito aqui na cidade, na região de São Gonçalo do Amarante. A figura do Castro, que é filho de uma grande empreendedora raiz, se a gente pode dizer assim, né? E é demais o Castro. Então, com a Transpec aqui, vários empreendimentos, né, Castro? Não é só a Transpec, né? O Serginho, que representa o nosso papel PAN aqui, muitas outras coisas que ele tem feito ao longo desse tempo que eu estou aqui. E é uma honra para mim estar aqui, para poder acrescentar na vida de você que está em casa, de você que está assistindo esse podcast agora, de manhã, de tarde ou de madrugada, na hora que você for assistir, e poder contribuir com um pouco do que a gente aprendeu ao longo dessa nossa caminhada e passar para você, para incentivar você a fazer algo por você mesmo e pela sua família, não é isso, cara? Isso, é isso aí. E, Márcio, o que você falou aqui tem um significado muito importante, que é exatamente a gente fomentar o interesse, a garra, a vontade, porque nós já falamos antes de começar aqui o episódio. Empreender não é fácil, isso tem que ser bem nítido para as pessoas, mas não é impossível. Sim. É possível, e principalmente no território que nós estamos inseridos, porque é um território de crescimento, é um território que precisa que a gente evolua e cresça junto. Esse foi um dos grandes motivos pelos quais eu vim para cá, Castro. Eu escutava em Fortaleza as pessoas falarem que o P100 era uma cidade que a prosperidade estava acontecendo. E diante de uma informação, eu aprendi ao longo da vida com algumas pessoas que ganhavam um pouco mais do que eu, ou até exageradamente mais do que eu, eles diziam o que você faz, que a diferença entre as pessoas é a informação, primeiramente, e o que você faz com essa informação. Então eu recebi essa informação de que o P100 ele estava condizente à prosperidade. Estava sendo criado um porto, e aí eu não fiz nada. Então o porto foi criado, aí eu não fiz nada. E aí estamos aí com um porto criado, e o que você fez, né? E será que você aproveitou a oportunidade? Porque diante de grandes crises surgem grandes empresas. E para mim foi assim. Eu escutei falar que o P100 era uma cidade boa, que estava condizente a crescer. Estão sendo feitos vários investimentos aqui na cidade, mas eu morava em Fortaleza, junto com a minha esposa, que é aqui de São Gonçalo. Ela é filha aqui natural de São Gonçalo do Amarante. E, de repente, aquilo me chamou a atenção.
Nossa, o porto, mas já estava no finalzinho da criação do porto. E aí eu tomei a decisão, que não é fácil você deixar. E aí já fica uma dica para você, né? Você nunca vai conseguir algo sem pagar um preço. Eu tinha toda a minha família, meus pais. Conforto, uma zona de conforto, né? Se você não sair da sua zona de conforto, você vai começar a comer daquilo mesmo que você está plantando. Eu costumo dizer não, na realidade a Bíblia vai Você dizer que vive também, né? É o mais importante. a Bíblia vai dizer que a lei da semeadura é exatamente isso. Você colhe o que planta. E se você quer colher coisas diferentes, você precisa começar a plantação diferente. Né? Você precisa começar a plantar algo diferente. E foi aí que a gente tomou a decisão. Não foi fácil. Eu era DJ em Fortaleza. Teve um tempo que eu sobrevivi do DJ. Mas antes de ser DJ, eu cheguei a ser funcionário de várias empresas, Editora Globo, representante aqui da Editora Globo, da Isto É. Então, eu comecei minha vida profissional sendo programador de computador nessas editoras. E eu migrei para uma editora chamada Editora 3, que é exatamente a revista Isto É, como falou o Serginho, que o dono percebeu que eu tinha ali alguma coisa que interessava mais a ele do que simplesmente programar um computador. E aí ele chegou com uma notícia muito interessante. Ele disse assim: você está demitido. Caramba! E aí eu tomei um susto, né? Porque eu achava que eu estava fazendo as coisas que a gente tinha que fazer. E realmente ele complementou a frase dizendo o seguinte: ó, eu estou te demitindo. Você vai pegar esse dinheiro das suas contas e vai colocar um escritório aqui do lado do meu, porque a partir de amanhã você vai montar um escritório de gerência de vendas. E eu não esqueço, por isso eu tenho que citar o nome do seu Aragão, onde você estiver, que Deus abençoe sua vida, porque esse homem, a gente tem que ser grato, e a gratidão ela abre o céu sobre a sua vida. E a gente não pode esquecer de onde a gente veio. E Márcio, mas nesse momento que o seu Aragão chamou você na sala dele para falar isso, você acreditava realmente em você? Ou realmente pensou assim, que loucura, como é que ele enxergou algo que eu não tinha, né? Mas se você responder essa pergunta, Márcio, hoje é uma das coisas que eu procuro estudar, e estou estudando bastante, são os princípios milenares, os princípios que estão na Bíblia. E aqui você citou dois muito importantes. Um você citou, o outro você praticou. Quando você falou o nome do seu Aragão, você praticou o princípio da honra. Por quê? Porque você está honrando a pessoa que foi quem abriu a sua visão. E gratidão também é um princípio. Isso não tem preço, isso tem valor. Isso de valor, princípio, é algo muito mais além do que qualquer coisa. E esse princípio, tem vários princípios, né? Que graças a Deus que você é uma pessoa que tem estudado isso, a gente tem visto aí ao longo dos dias, passando, se dedicando a isso aí, é importante. Tem muitos princípios, e quando você pratica um princípio, você tem a colheita. O princípio da honra, né? E a semeadura é um dos princípios também, independente de qualquer religião, que fica aqui para todo mundo, mas quem planta vai colher. Não adianta plantar abacaxi e querer limão que não vai. Não tem como. Se o cara plantou pimenta, ele vai ter que comer a pimenta. Mesmo sendo aquela Caterina Hipper que tem lá, que é 1600 H, não sei das quantas de ardência, né? Você vai ter que comer. Então, o seu Aragão, ele me abriu os olhos. Ele disse assim: mas eu já fazia na realidade, sabe, Serginho? Eu cuidava dos vendedores dele. Mas ele foi muito grande. Porque quando você retém algo, aquilo que você retém não volta para você. E aí fica a dica para você que está escutando a gente agora nesse momento aqui no podcast P100. Quando você retém amor, pode observar, o amor não volta para ti. Se hoje você está aí em casa e está sentindo falta do dinheiro, entenda de uma coisa: você não está dando dinheiro. Quando você retém, aquilo que você retém não volta para você. É uma via de mão dupla, ela dá e volta. É uma plantação. Isso que você está falando, Márcio, é muito forte, tá? Isso mexe, dá uma reflexão
enorme na cabeça na minha já está, né? Imagina quem está assistindo que não tinha essa percepção. Sim. Então, você falou que dar e receber é um princípio de Deus, de Jesus, entendeu? E você, eu vendo aqui seus livros, que eu tenho certeza que você já leu, que você pratica isso aqui na sua vida, existe um livro chamado Dar e Receber, de Adam Grant. É um dos livros que eu li que mais me abriu a mente com relação a isso que você está falando, porque isso é um princípio. Uma das coisas necessárias que a gente precisa estar cultivando nesses dias de hoje é exatamente essa questão da leitura. A gente estava aqui no offline, aqui, o Serginho, e a gente até falou sobre essa questão, que nós estamos numa transição, né? Antigamente, eu era DJ, tocava com toca-discos, mas anteriormente a isso teve a fita cassete. Aí depois nós tivemos o CD, então temos agora o USB, agora temos aí as mídias, o YouTube, os streams, né? Que você não precisa mais de nenhum físico, apenas você coloca no celular, escuta a música, ou que você quer um podcast, e você está acessando. Então o nome disso é disrupção. A gente está vendo uma disrupção de leituras. As pessoas hoje elas não pegam mais um livro, elas gostam de ver um vídeo como esse que você está vendo agora nesse momento. Escutar, né? Escutar, e está pegando aí várias dicas, porque as pessoas que passaram por isso, elas podem te ajudar. E aí o seu Aragão, ele me deu esse benefício de eu colocar um escritório do lado dele, me ensinou muitas coisas, e eu sou grato a ele. Como sou grato a muitas outras pessoas ao longo da minha vida, que foram meu pai. Meu pai foi uma das pessoas que me ensinou a não beber, meu pai não fumava, meu pai não traiu a minha mãe, meu pai cuidou da minha mãe até o último momento de vida dela, né? Mesmo sentindo dor, meu pai com câncer no osso, ele mesmo assim ele escondia a dor da minha mãe para que a minha mãe não sentisse a dor que ele estava sentindo nesse momento. Então, eu aprendi muitas coisas. Então, uma honra maior que eu tenho que dar desde na minha vida é o meu pai e minha mãe. A honra maior a Deus, mas existem pessoas que contribuíram. O próprio Serginho já contribuiu com a minha vida, e pouquíssimo tempo que a gente tem de interlocução. Castro, sem eu conversar com ele, contribui para a minha vida. Eu olho para a vida dele e vejo como um exemplo. Né? Dona Iraci, como não ter um exemplo de uma mulher guerreira dessa? Basta você olhar, você só não aprende se não quiser. Então eu vim dessa escola de observação, e eu sou muito observador em tudo que faço. Daniel trabalha comigo na agência aí, que é um dos empreendimentos que a gente tem, que é a agência Alcance. Ele sabe como eu sou criterioso, chato, sabe? Uma linha, às vezes, faz toda a diferença. Porque eu já disse para ele que o que separa o sucesso do fracasso é uma linha chamada detalhe. Uma linha tênue. Sim, muito tênue, simples. Que às vezes você vai para o fracasso por uma bobagem, um detalhe. Você não respeitar o arquétipo da empresa, quando você está fazendo ali as cores da empresa, isso faz toda a diferença. Você está falando exatamente isso aqui, né? Seja singular. Singular e diferencial. Então, aqui fica até uma dica para você, ó. Você lê esse livro aqui, um grande escritor chamado Jacob Petri. Ele tem vários cursos. Um dos cursos que eu fiz com ele, Castro, foi exatamente o curso Maestria Mental. Como você se... Na pandemia? Na pandemia. A pandemia foi muito, do ponto de vista de aprendizado, foi muito grandioso para muitas pessoas, né? Nós perdemos pessoas, inclusive perdi minha mãe. Perdi minha mãe na pandemia e tentamos de todas as formas protegê-la, mas infelizmente chegou até a minha residência. Minha mãe tinha algumas comorbidades e infelizmente nós lutamos durante 30 dias. Mas o propósito de Deus foi cumprido, porque minha mãe foi internada no São Mateus. E um dos melhores hospitais que tem aqui. Mas Deus, o propósito era Deus levar.
Mas em todos esses 30 dias que a minha mãe ficou lá, nós, como família, os filhos, 4 filhos que ela tinha, que ela tem ainda, né? Quer dizer, vamos dizer assim, desse questão aí, iam visitá-la, passavam um dia, passavam uma noite, e eles mostravam o amor de um filho para uma mãe. E a gente via muitas pessoas sendo alcançadas por esse amor de Deus naquele lugar. Então a gente está falando aqui de negócios, mas a gente precisa incluir nesse caráter dessa pessoa de negócios essa pessoa que está por trás dessa pessoa de negócios. Esses princípios, esses valores. Sim, cara. Porque se você não teve o amor dentro de casa, cara. É de dentro para fora. Não teve isso dentro de casa. Não teve esse princípio de respeito ao seu irmão, não engane o seu irmão dentro da sua casa. Como que você vai ter sucesso num mundo que jaz no maligno, cara? Onde a mentira predomina. Você entrega o que você recebe. Então, por isso que nós estávamos falando agora há pouco aqui, a conversa dos bastidores é bem interessante. Eu sugiro até que tenha um making-off. Olha só, nós estávamos falando aqui sobre uma das coisas que esse livro aqui fala. As armas da persuasão. Ele fala sobre os gatilhos mentais, que o Jacob Petri, ele ensina muito bem. O que é um gatilho mental? São as coisas que eu faço quando eu estou inconsciente. O que o vermelho representa? O vermelho representa promoção, né? As cores do inconsciente, todas as lojas, McDonald's, todos esses grandes empresários utilizam essas cores. Então ele fala muito sobre o que você faz aqui, esse livro fala muito do que você faz quando está inconsciente. E o estado de consciência, vamos assim, colocar aqui de uma maneira muito simples para você que está escutando a gente, estado de consciência é aquele estado de você estar presente. Eu faço uma pergunta para você que está aí ouvindo a gente agora. Quem não já se perguntou, cara, cadê a chave do meu carro? E procura a chave do carro ali, procura a chave do carro lá. Quando você olha, Está na sua mão. O carro está aqui no seu bolso. A pergunta que eu faço para você: se você colocou a chave do seu carro no seu bolso, aonde você estava quando você colocou a chave do seu carro no seu bolso, que você não se lembra que colocou a chave lá? Você estava num estado que a gente chama de estado de inconsciência. É um estado automático. É um estado bom que Deus fez. Porque a atenção que eu dou quando eu estou dirigindo o carro, aprendendo a dirigir o carro, é uma. Mas depois que eu aprendo a dirigir o carro, a atenção que eu dou para passagem de marcha, eu já dirijo até falando no celular, não observo tanto, já é mais automática do que a atenção que você dá quando você está aprendendo a dirigir o carro. Sim. Não é verdade? Verdade. Então, o estado de consciência é maior. E o estado de inconsciência, quando você já sabe fazer aquela atitude, entra no automático. Então, quando você pegou a chave do carro e colocou no seu bolso, é um estado de automático. Para você não dar tanta atenção assim para todas as coisas. E eu sei que vocês estudaram e sabem que a gente tem uma cartela, um wipe, vamos dizer assim, de açúcar, de poder de decisão. E esse poder de decisão, ele vai acabando ao longo do dia. Se eu dou muita atenção para muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabo esse meu poder de decisão, eu acabo tomando decisões equivocadas. É por isso que a gente precisa ter atenção para algumas coisas e outras realmente eu posso fazer no automático. Eu posso pegar essa água aqui, posso abrir e não estar tentando atenção se eu vou rodar para a direita ou para a esquerda. O cérebro ele já vai automaticamente rodar para o sentido que foi pré-determinado. O grande problema dessa história é que isso virou uma doença, cara. Virou uma doença. Porque aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quem aqui consegue parar de pensar? Possível, né? Pois é. Mas aí, o que nós estamos falando não é de pensar. Porque eu falo muito com o Daniel. Falo muito para as pessoas que me servem.
Pensar é diferente de ter atividades mentais. O que nós não conseguimos deixar de fazer é ter atividade mental. E a gente precisa parar e pensar. Porque aí o Léo vai concordar comigo aqui. Tem um livro que chama-se Quem Pensa Enriquece. E esse livro é poderoso. Então, eu costumo dizer... Napoleon Hill, o cara que estudou, que fez as 16 leis do sucesso, né? E, enfim, cara altamente, que fez também um livro chamado o seguinte, Mais Esperto do que o Diabo. Quem já leu? Você precisa ler esse livro. Porque Fica aí a dica, né? Porque lá, Satanás, hipoteticamente, com uma conversa com uma pessoa chamada Satanás, ele coloca a estratégia de Satanás para dominar o mundo. E ele coloca claramente lá. Como é que vamos fazer isso? Educando as crianças. Colocando a educação que a gente quer na escola fundamental. E o Napoleão Hill fez as 16 leis do sucesso, mas a gente precisa entender sobre essa história de estar consciente. Estar presente, né? Isso, porque seguinte, atividade cerebral, mental, nossa, tem uma conta para pagar amanhã, nossa, não sei o quê, nossa, o presidente, nossa, amanhã tem podcast, nossa, o Léo já editou, nossa, não sei o quê, não, o pneu furou. Preocupações, né? Preocupações. E você não consegue parar. Hoje foi um dos dias que eu disse por mim, eu planejei uma coisa e no mesmo trajeto do dia eu tive que me adaptar e mudar o curso. Né? Mas se eu não tivesse planejado, eu não teria nem a habilidade de mudar e conseguir completar o percurso. E uma coisa que você falou que me fez pensar também é essa questão de hoje em dia, eu noto pelas redes sociais, né? Basicamente você não está presente no momento que você está ali conversando com seu pai, com seu amigo, você está ali olhando no telefone, você está ali mandando uma mensagem, está planejando sair mais tarde, aí quando está saindo já planeja outra coisa. Entendeu, né? Não, e isso torna essa questão do automático, né? Você fica muito no automático e você vai sendo levado. Tem até um livro, Sérgio, um livro que chama Poder do Agora, já ouviu falar? O nome do autor. Fica a dica para você. Outra dica, anota aí. Tanto livro aqui, né, gente? Depois tem que passar a lista. É muito livro. Entender por que eu estou aqui hoje. Eu cheguei aqui, que as pessoas pensam assim, que eu já escutei, sabe, Sérgio? Foi sorte, foi tipo isso. Escutei aqui. Não, o Márcio dormiu pobre e amanheceu rico. 10 anos trabalhando e pra ter sorte. Tem esse poder de imaginação. Acho que você vai acordar, dormiu pobre e acordou rico do dia para o outro. Uma construção, né? Uma construção, né? Principalmente em você. Então, todas essas pérolas que nós estamos soltando aqui para você, é para você pegar e entender que as coisas não são por acaso. Alguns autores da gente aí falaram o seguinte, que a oportunidade é um homem careca na frente, um homem com um chumaço de cabelo na frente, mas ele é careca atrás. Quando ele passa por você, você não consegue mais pegar. Você não consegue, porque não tem mais cabelo. O cabelo está na frente. Então, quem pegou, que estava preparado, vai conseguir pegar a oportunidade. E aqui, fazendo uma observação, Márcio, a preparação passa por todo esse percurso, que é o estudo, que é o conhecimento, que hoje o Márcio já está chegando na fase da instrução, que ele já é um modelo, entende? Então, eu sempre falo isso, eu vivi isso, sempre que eu estava no processo, que estava difícil os negócios, eu estou precisando estudar, estou precisando buscar um novo conhecimento, estou precisando aprender um pouco mais. Por quê? Porque esse processo de estar na fase de baixa, ele vai passar. E quando eu começar a crescer de novo, o mercado já vai ter mudado e eu tenho que estar acompanhando. Isso eu sempre carreguei e isso é muito importante. Aqui nesse momento, talvez as pessoas queiram, mas como é que tu conseguiu sair de uma malucoxinha para 5, 6, não sei quantos tem hoje. 7. Como é que você fez essa escalabilidade? Tá? É uma das coisas que de repente vai aqui dar um norte para quem. Claro que o primeiro é startar, né? E aí, conhecimento. O que a gente está falando de livro, pessoal? Porque eu tenho certeza que isso deu base de estratégia para o Márcio. Sim. O Márcio não fez ali por acaso.
Eu costumo até dizer que o case do Márcio é muito mais importante do que o livro. Porque eu ouvi de um cara que disse assim, olha, primeiro acontece na empresa, depois vai para as escolas, para a faculdade e depois faz o livro. Senão fica... É verdade. Primeiro é o Márcio. Só parei pra pensar nisso, cara. Primeiro é Sai, o Márcio. estou saindo aqui edificado, né, garoto? Por isso que a gente está aqui, que é para a gente crescer junto, aprender junto. Então, vou te responder. Se você está anotando aí na sua casa, você viu que você precisa de ter um caráter formado dentro de casa. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto foi uma oportunidade. Né? E a oportunidade talvez você esteja tendo aqui agora, porque o seu Aragão lá atrás, ele me deu uma oportunidade. Mas se você não agarrar essa oportunidade com força, com coragem, você deixa ela passar. Foi o exemplo aqui da oportunidade, que é um homem com muito cabelo na frente e careca atrás. Então, você tem que pegar. Para pegar essa oportunidade, você precisa ter coragem, né, Carlos? Você precisa... É aí que vem, talvez, o nome empreendedor. Se a gente for definir o nome empreendedor, né? Ele empreende na dor. Isso é muito importante. O que é vencedor, Serginho? É vencer a dor. Né? O perdedor, ele perdeu na dor, Castro. E uma das coisas muito fortes para isso é você se indignar da situação que você está passando, que é difícil. Você tem que se revoltar e sair de onde você está, dar o primeiro passo. Quando você toma essa decisão importantíssima na sua vida de mudar, bom, até aqui todo mundo na minha vida foi financeiramente escasso. Mas a partir de mim não haverá isso. Quebrar isso, né? Quebrar esse ciclo. Eu tomei essa decisão há algum tempo atrás. Eu nunca me senti bem em querer fazer algo e financeiramente não poder. Mas olha só, eu estava lá, em Fortaleza, em uma situação totalmente complicada, adversa. Veja bem, situações adversas, elas vêm para tirar de você algo que já está em você. E a normalidade das coisas não vão fazer com que ela saia. Tá? Então, quando Jesus foi crucificado, ele trouxe para nós o quê? A salvação. O diabo pensou que tinha matado Jesus, mas ele trouxe a salvação para os homens. Então, o mal vem para o bem. A prensa vem para tirar o melhor azeite. Então, naquele momento, eu estava passando por uma situação muito complicada. Eu estava devendo 16 mil reais há 10 anos atrás. Era muito dinheiro, né? Ainda é hoje, mas menos do que era há 10 anos atrás. Mas olha só, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou colocar um negócio para mim. Todo mundo vira a minha cara. Como se... O cara está devendo 16 mil reais. O nome sujo em todo lugar. Como assim vai botar um negócio? Ainda tinha assim, eu tenho uma cartolina que eu esqueci de trazer aqui para você, mas essa cartolina eu fiz nessa oportunidade. E eu olhei para a cartolina, até desenhei um plano que Deus me deu naquele dia. O nome do plano é Plano de Negócio Familiar. Inclusive, você que está no podcast, fica com a gente até o final. E no final, eu vou dar um plano para você seguir aí, que você, se você replicar esse plano, você vai conseguir fazer grandes coisas aí na sua vida, viu? Fica a dica aí. Fica a dica, eu vou lembrar, né? Fica até o final. Aí o que acontece? Eu desenhei plano de negócio familiar. E aí vem a hora para você entender aqui algo. Não interessa a sua situação. Eu descrevi toda a minha situação. Eu estava devendo a empresa de telefonia, eu estava devendo um carro que eu tinha, o banco já ia tomar, eu estava devendo aluguel, energia, tudo que você poder imaginar, eu estava devendo. Então, se hoje você não está devendo tanta coisa assim, você está melhor do que eu. Daqui a 10 anos, talvez você possa ser aí dono de algo que você vai construir. O grande problema é que as pessoas só veem o final, né? E não querem entender como que se faz isso aí? E leva tempo. Gasta-se gordura e energia, né? E muito suor. Então, você precisa estar fazendo isso aí. Então, eu descrevi como que é a minha situação de hoje. Eu estou aqui devendo a isso. Qual será a estratégia
todos aqueles problemas eram um bolo grande. Que se eu olhasse para o bolo, não daria para eu comer o bolo todo. Mas eu fatiei os problemas. Isso já foi um discernimento de Deus, viu, Carlos? A Bíblia vai evidenciar que quando você não tem discernimento, você pede a Deus que Ele te dá. Discernimento e sabedoria. Ele dá a todos que pedem com fé. E naquele momento eu já estava seguindo a Deus. Eu era DJ, tinha deixado e comecei a realmente passar necessidade. Mas eu disse, eu não quero mais ser DJ. Agora eu vou mudar minha vida. Isso não está acrescentando na vida da minha família. Todos os meus amigos já tinham se divorciado, perdido a casa, perdido tudo nessa vida de artista. Tocava numa banda famosa no tempo. Não vou dizer o nome para vocês não procurarem na internet, me acharem. Eu já ia perguntar. Curiosidade, né? Vai ficar aí no ar. Mas toquei durante muito tempo. Carnavais, isso que vai acontecer agora. Hoje eu não mais prezo mais por isso, meus valores são outros. Mas naquele tempo eu valorizava demais, velho. Era porque a gente mais ganhava dinheiro. Banda de festa de forró, essas coisas, não sei o que, ganhava dinheiro, era quando São João, Carnaval, não sei o que, Réveillon, não sei aonde. Então, era desse tipo. Então eu descrevi todo o plano. O grande problema é que você olha para aquilo e vê uma coisa muito grandiosa, uma muralha gigantesca para você transpor. E aí eu tive a sabedoria vinda de Deus de fatiar cada problema daquele. Cada problema foi resolvido à medida de um tempo. E o maior de todos era pagar o carro. Eu devia R$ 8.800 no carro. O banco ia tomar. Então, eu consegui resolver. O próximo passo era limpar meu nome. Para quê? Ingenuamente, eu achava que os bancos, a partir de então, cara, iriam me dar crédito. Porque eu limpei meu nome. Então, não conte com os bancos, querido. Não conte com os bancos. Não é pelo fato de você não ter dinheiro nenhum naquele momento, você ainda não tem valor para eles. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Os bancos um dia vão te procurar. Grave isso no seu coração. Escreva, eu vou profetizar na sua vida. Um dia, os bancos vão te procurar. Porque sabe o que aconteceu alguns anos depois? Eu fui aqui na Caixa. Eu tenho uma ideia maravilhosa, botar um negócio de salgado, de coxinha, só preciso de um dinheiro para comprar a máquina. Mas o que você vai me dar de garantia? A garantia eu sou Joe. Garantia eu mesmo, minha palavra. Mas isso não funciona assim. Claro. Né? Então não foi dessa forma. Eu consegui, depois de muito trabalho, a gente veio para o PECEM com esse plano de negócio familiar. Gente, eu nem vou estender tanto assim a história, porque senão vocês vão aqui chorar. Mas, em situações, eu coloquei que a gente precisava colocar um negócio. Eu não tinha dinheiro nenhum para fazer. Você acredita que eu marquei uma reunião com o maior fabricante de pão congelado do estado do Ceará, dizendo que um grande empresário ia lá visitar ele e para conversar sobre o negócio? Era eu. Era você mesmo. Lindo. Então... Ousou, né? Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar. Eu me lembro, Ceguinho, que eu chegava lá em casa e esse plano ele estava na parede da minha visualizava toda vez que... Todo dia. Então, daí... Mentalização, né? Sabe o que acontece? A gente está falando, a Bíblia vai falar em Hebreus, que tudo primeiro acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no natural. Vamos dizer que o pensamento seja o mundo espiritual para você entender. Eu pensei em algo. Eu escrevi algo. Eu visualizei algo. Eu faço algo. Visão positiva de Você planejou. Então, uma ideia, quando ela sai do papel, ela precisa ser executada. Aí tem aquela história do melhor feito do que feito. Depois você vai ajustando o plano. Vocês acham que quantas vezes nós erramos aqui? Esse é o 5º episódio, o 4. Nós estamos aqui ajustando hoje, pessoal. Todo episódio nós estamos mudando, acertando, errando. E o podcast foi uma visão que me veio e eu... Peraí, eu tenho que divulgar isso aqui com alguém que é da comunicação. Eu preciso de Ricardo, o que tu acha disso? Ele, cacho massa, isso não, mas os fatos já tem, bora. E para quanto é? Isso é para hoje. E o interessante disso foi que ele tá me falando isso agora, porque eu cheguei com a mesma ideia do podcast.
Oi. E aí ele queria uma divulgação, eu queria um podcast, ele também queria. Lei da atração. E aí. E Deus não une pessoas. E foi desse que aconteceu. Então, quando aconteceu isso, fez pronto. Casou, então bora. E aí, Caixa, não, bora. Procura os equipamentos, vai atrás. Eu entro aqui com recurso com você e vamos para frente. E aqui hoje, para quem não sabe, hoje é a nossa primeira transmissão pelo YouTube. YouTube e Facebook. YouTube e Facebook. Que é isso, a gente começou com o Facebook, depois foi com o Instagram, aí num dos episódios deu errado a transmissão, mas a gente está corrigindo, agora estamos aqui no YouTube, e a ideia é essa, melhorar todo dia. A gente só tem o dia, e democrático, você está falando de democracia quando eu entrei, né? Sim, sim. Eu vou falar aqui, vou falar uma coisa aqui que eu gosto também de continuar o assunto. Democracia para mim é 24 horas. Todo mundo tem 24 horas, né? Todo mundo tem 24 horas. Sim, para fazer o que bem entender, né? E aí ele quer que você vai decidir hoje a fazer com as suas 24 horas de hoje de manhã. Você vai, qual decisão você vai tomar? Qual ação você vai ter? Qual plano você vai criar? Mediante aqui o modelo que o Márcio está colocando? Essas são as perguntas. Qual é a mudança, né, que você vai fazer? E uma coisa que eu conversando, todos os dias, né, a minha rotina é conversar com empresários, assim como o Márcio, assim como o Castro, e eu percebo, né, que assim dá para você ter uma linha de quem realmente hoje tá tendo sucesso, tá tendo repercussão aí no mercado, e tem pessoas que não alcançaram. Mas uma coisa que eu percebi, fazendo a sua divisão, um filtro, é que aqueles que estão realmente enfrentando, que não estão reclamando, que não cruzaram os braços, né, que planejaram, que estão se abdicando de alguma coisa ou que estão ali se aperfeiçoando, é que estão hoje com sucesso. Outros não, outros preferem reclamar, apontar o dedo para um, para outro, colocar, né, murmurar. E aí eu vejo que realmente a questão que você mesmo falou, né, planejou, adversidades surgiram, venceu a dor, e aí hoje é a case de sucesso que é o Malu Coxinhas, né, e falando também dessa ideia que hoje tá aí. Então quando a gente se deparou aí com alguns ajustes de Deus foi colocando algumas coisas diante de nós, porque você tem que entender o seguinte: se você não está procurando nada, você também vai encontrar algo, cara. Também você vai encontrar nada. Isso não procura, né? A decisão de não fazer nada é uma decisão. A omissão já é uma ação. Isso. E sabe o que mais? A gente precisa levar em consideração que é o seguinte: nós somos filhos de quem? De um Deus. De um Deus do quê? De um Deus Elohim, como diz a palavra no hebraico. Elohim é um Deus criador. Se eu sou filho do Deus Criador e a palavra me diz que eu sou imagem e semelhança dele, o que eu sou, cara? Eu sou um criativo. Um criador. Eu sou um criador também. Então, quanto mais perto de Deus você está, mais criativo, mais portas você vai conseguir solucionar. Criador e plantador. Isso. Produtor. Planta sementes que dá frutos e que dá frutos. As pessoas perguntam assim: por que Caim e Abel, um plantava e o outro criava o gado? É exatamente isso que o Carlos acabou de falar. Um criava e o outro plantava. Então, quer dizer, tudo está nesses princípios. Tá? Tudo está nesses princípios. Se a gente analisar do Gênesis 1 ao 11, você vai viver bem nessa terra. Mas as pessoas elas não se dedicam a ler nem a palavra, nem um livro desse, nem pegar um toque aqui de quem teve sucesso. Às vezes eu tenho certeza que o Carlos fala alguma coisa para alguma pessoa e a pessoa vai retrancar. Você vai dar um conselho. Eu faço do jeito que eu quiser. Não... Ele deveria fazer assim, não sei o que. Ideias são bem-vindas, sempre são bem-vindas. A palavra de Deus isso quer dizer o quê? Arrogância. A gente está aqui para aprender uns com os outros, a verdade é essa. E na hora que eu quebro essa fase da arrogância, na hora que eu sou um eterno aprendiz, que o Márcio está falando aqui, já me deu insight, já me deu conhecimento. Eu passei por uma situação que o Márcio falou aqui recentemente. Por conta do meu automático, eu fechei um negócio, eu fui confrontado por um negócio para me abrir mão da minha parte, entendeu? Por um valor que eu ainda não tinha o estudo de mercado. E eu fui perto pelo automático. O que é isso? Estou trazendo aqui, negado, o meu povo, um caso real, meu, recente, de semanas. Então, o que acontece? Poxa, que besteira eu fiz. Mas aí, na mesma hora, hoje eu venho trabalhando minha mente para quê? Eu aprendi.
eu não perdi, eu aprendi. Sim, você pagou um preço, né? Paguei um preço. Pagou E um esse preço. aprendizado, ele vai estar comigo até meus últimos dias, que esse tipo de negócio eu não faço, eu peço tempo para me pensar. Como também tem negócio que é da hora, né? Que a gente tem que fazer. Sim, vem aquele time, já foi. Então, assim, eu decidi de vir para o Pecém. E por que eu vim para o Pecém? Por conta daquilo tudo que a gente falou. Sim. Era uma terra que estava propensa a crescimento, né? E para mim era Canaã, colocando assim em termos bíblicos e tal. Então eu escutei isso no coração. Eu não vou entrar nesse tempo, porque Do PSM, isso é referente ao PSM, um sonho, uma visão. eu recebi realmente, eu estava em casa, eu estava escutando um louvor, porque pensa só, eu era um DJ que estava fazendo todo dia aquela música lá. Oxa, 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 oxa. De repente eu estou escutando, me ama, ele me ama. Mudou da água para o vinho. Alguma coisa aconteceu ali no espiritual que você. Mudou. Então eu tomei uma consciência. Comecei a vislumbrar as coisas de outra forma. Então eu decidi vir para o PSEM. E quando eu vim para o PSEM, eu vim para colocar em prática esse plano. Eu encontrei um cidadão no meio da rua, indo para essa tal dessa reunião que eu falei que eu ia ter com o maior empresário de comunicação e ele vai pro outro. E o outro dois pra. Eu ia. Poderoso. Mas eu acho que você deveria realmente baixar aí, Daniel. Mas enfim, eu decidi vir e colocar esse plano que Deus me deu na cartolina que eu disse que não trouxe aqui para vocês. E coloquei. Comecei. Vim para cá para o PSEM. Eu vim para cá para o PSEM. E algumas pessoas que foram, assim, altamente valorosas nesses dias que eu vim aqui para o PSEM. Eu cheguei no PSEM em 2012, dezembro de 2012, e fui ajudar o Wagner da PSEM, a Patrícia, que são pessoas que também são meus cunhados. O Wagner é meu cunhado, irmão da minha esposa. E ele me ajudou. Ele disse o seguinte: olha só, tudo aquilo que você dá, você vai receber. O Wagner, ele disse assim, vem, que se tu não pagar os teus primeiros 3 meses de aluguel, eu pago. Família, né? Família é Então incrível ele me isso. deu essa segurança, sabe, Carlos? Porque naquele momento, quando a gente alugou o ponto, que era ali no Dário, em frente aos bombeiros, nós inauguramos aquele ponto, que o Dário tinha recém-terminado, estava terminando o ponto, para a gente colocar uma padaria lá. Veja bem, eu nunca tinha pego uma massa de pão. Mas não tinha desculpa. Tinha decisão. Quem tem desculpa, não. Quem tem decisão, não tem desculpa. Pode chover, pode estar fazendo sol, pode ser no deserto. Você decidiu, vai. E aí eu decidi. E o Wagner alugou o ponto para mim e colocou lá. 3 meses, blá. Só que graças a Deus o Wagner nunca precisou pagar nem um mês sequer do aluguel. Isso me deu muita confiança. O outro cunhado, meu cunhado, o Werner, eu estava lá limpando o ponto do Dário, eu não tinha dinheiro no momento. Quando eu não tinha dinheiro, eu quero dizer para você o seguinte, eu não tinha R$5 no meu bolso. Não tinha. Um centavo. Eu só tinha a fé. Só tinha a fé de que ia dar certo. E aí Deus foi movendo pessoas. Quando você toma decisão, Deus vai agindo. Sai da tua terra, porque eu vou te mostrar uma terra que é manda leite e mel. Mas primeiro eu tenho que sair. Eu saio e Deus vai na parte dele. Quando eu dou o primeiro passo, Deus já fez o resto todinho. Então, quando eu cheguei aqui, o Wagner se propôs. Aí o Werner chegou para mim, virou limpando o chão lá do local que ia ser a padaria. E eu estava limpando com um pano de chão acocado lá no chão, né? Essa parte ninguém viu, né? Essa aí. Aí o Werner chegou para mim e disse assim, me arruma o rodo que eu vou te ajudar. Eu digo, não, Werner, não tenho rodo. Aí ele falou, como dá o dinheiro que eu vou comprar? Né? Você não entendeu. Eu não tenho dinheiro para comprar o rodo. E eu me lembro que eu vi uma lágrima se escorrer do olho dele. Ele pensou assim, aonde a minha irmã foi amarrar o burro dela? Meu Deus do céu. Foi. Eu vi isso. Eu me lembro e até me emociono. Mas é assim, eu não tinha como errar.
Eu não tinha o direito de errar. Você não tinha um plano B. Não. Era só Eu esse. não tinha a possibilidade de dizer, eu vou voltar para Fortaleza, eu vou voltar para não sei para onde, eu não sei o quê. O Mancini sempre fala disso, ele diz, e essa pronúncia que ele faz, você queimou a ponte, não tinha como voltar. Isso. Então, pronto, queimamos a ponte. Não tinha como voltar. Então, eu precisei fazer dar certo. Caso nós tínhamos R$ 100, nós pegamos uma encomenda de bolo para o Francisco, que tinha um restaurante aqui. Francisco ali do Porto, perto do Porto, né? Isso. Então, ele tinha um restaurante, ele encomendou 10 bolos. Nós tínhamos R$ 100, era o dinheiro da nossa vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós pegamos a receita do bolo com especialistas, né? O pessoal da padaria que cedia algumas coisas para a gente. E nós estamos fazendo esse bolo. Você acredita que todos os bolos foram perdidos? Nós não soubemos como fazer e o forno simplesmente explodiu todos os bolos. Caramba! Sentou eu e a minha esposa, ela começou a chorar. Caramba. E eu olhei para ela e disse: da lágrima que você está colocando, Deus está recolhendo e nós vamos vencer. A padaria ficava no sol. Nós colocávamos bolo na vitrine e o sol da tarde arruinava todos os bolos. Todo o dinheiro que a gente colocava de lucro. E eu vejo hoje as pessoas reclamando quando dá um sol, mas quando dá uma coisa, elas querem desistir. E nós fomos galgando cada degrau. Nós faturávamos R$ 60 no dia inteiro de funcionamento da padaria. Você sabe o que é faturar R$ 60? Eu sei. E você sabe o que é não reclamar? Eu sei. Porque todos os dias que eu subia naquela moto emprestada do meu cunhado Robin, que me emprestou, Deus te abençoe, Robin, eu botava minha filha entre nós dois e pegava aquela moto e ia para a casa do seu Chico, que é a casa do meu sogro. Deus te abençoe, seu Chico. Ia para a casa dele 10, 11 horas da noite, saía 4 horas da manhã e voltava às 10, 11 horas da noite, voltava minha filha, o pneu furava e começava a chover. Eu me lembro que nós fazíamos assim: estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus me deu a oportunidade, Ele contava com a minha vontade. E eu coloquei em prática. Eu coloquei em prática durante todos esses anos. Então, muitas dessas pessoas que disseram assim, nossa, o Márcio dormiu pobre, acordou cedo, eles não viram quando o pneu da moto furou e Deus livrou a minha família. Eu, a minha filha no meio, sem poder, né? Não façam isso, gente, mas foi por necessidade. Era o único meio que você tinha de transporte naquela... Ninguém vê os bastidores, né, Márcio? Ninguém observa os bastidores, só vê o resultado. Mas uma das coisas que eu sempre nos podcasts eu pergunto aqui quem está é o seguinte, pessoal, muitas das coisas foi falado aqui do Márcio, como fé, acreditar sem duvidar, Márcio teve, ousadia, coragem. Aí eu sempre digo, essas coisas são palpáveis? Não. Essas coisas, você precisa de dinheiro para comprar? Não. Então, eu deixo sempre eu faço sempre essa pergunta para o entrevistador aqui, porque todos vão trazer um sucesso baseado em algo que não é material. Verdade. E isso aí vai fazer diferença entre você. Nós falamos aqui da linha tênue que separa o fracasso do sucesso. Então, é isso aí que você precisa levar em consideração, sabe? Eu não sei quanto tempo temos, não sei o que podemos falar mais, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nada que a sua situação hoje, não faz diferença. Eu escutei um treinador meu dizendo o seguinte, cara, não são as decisões e não a situação que vai fazer a diferença no seu futuro. E não a condição. Tony Robbins fala disso. E aqui, pessoal, aqui, ó, tá sendo colocado... Maluco coxinha. Eu vou fazer uma analogia aqui agora do real, do praticar. Mas falou aqui de dar e receber. Tá aqui. Para nós foi surpresa. Ele tá dando. Então, o que acontece? É que quem vem aqui, fale e pratique, porque a gente não combinou isso aqui, não.
Ele chegou ali, ele chegou aí, olha, tá aqui a coisa melhor que tem é você falar daquilo que você pratica. Ou então pratique antes de falar, Sim. para que não caia em descrédito, para que não caia, porque isso faz parte do negócio, isso faz parte do sucesso. É ação. Isso é a sua imagem, isso é o seu brand, né? Se não for falar aqui em linguagem mais modernizada. Sim. Então, fale daquilo que você faz. E se de preferência, faça antes de falar, porque tem mais respaldo. É verdade. Então, ó, gente, vocês estão vendo aqui hoje. Produto da Mali Coxinhas, que também vende churros, né? Vocês não me perguntaram uma coisa. Por que é Malu? Por que é Malu? Você sabe. Eu ia entrar agora nesse. Da onde que surgiu, né? A Malu depois da padaria, ou foi um e o outro. A Malu, a gente surgiu com a necessidade aqui, ó, no PECEM. Tem muitas necessidades, gente. Você não precisa olhar para o meu nicho de negócio. Tem outros, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, olha para você e diz, nossa, o Castro tem uma vida boa, então é os ônibus que ele tem, não sei o quê. Nunca disse que é o Castro. Né? O cara vai lá, coloca a mesma transportadora com o ônibus do mesmo jeito e quebra, depois de não sei quanto tempo. Qual foi a diferença? As pessoas. Né? Então, Gestão. não é o negócio. É você, meu amado. É você. Você nunca vai ganhar o que você não merece. E quando ganhar, não se preocupe. Vai perder. Você vai perder. Verdade. Porque o cara quer um exemplo, a gente vai dar um exemplo bem palpável. Minha mãe fala isso. O cara que ganhou na Mega Sena, cara. Quantas e quantas histórias nós temos dos caras bilionários voltaram a zero? Já é comprovado isso, né? No Big Brother, A maioria não consegue. Tudo ganhado, perderam. E se a gente fosse deixar uma mensagem aqui, Márcio, pegando aqui esse gancho agora, seria o seguinte: qual problema você resolve? Qual problema hoje o PECEM está tendo, São Gonçalo da Maré está tendo, que eu posso disso transformar um negócio? Exatamente. E Fica aí a dica para você pensar, né? Porque quem pensa enriquece. É a dica daquele livro lá. No começo da nossa conversa que você falou, né? Quem pensa enriquece. E pensar. Quem se pergunta, está. O lance é. O problema é que você pensa, é a atividade cerebral, não é. É pensar. E o que é pensar? É tomar decisão. E o que é tomar decisão? É eliminar situações. Tá? Você vai abdicar de certos. Decisão quais são as minhas opções? Bom, eu tenho esse. Então, o que acontece? Eu vou, esse aqui. Não, acontece isso. Então, esse aqui não é o caminho que eu quero. Né? Você sabe da história de um grande empresário dos Estados Unidos que tem essa é uma história antiga, mas ele tinha uma grande empresa de aviação. E ele tinha a tal da missão, visão e valor. Isso é uma das coisas necessárias e principais quando você toma a decisão de fazer um negócio. Porque através desses 3 pilares você vai discernir o caminho que você vai tomar. É o norte, né? E aí uma repórter chegou para ele e perguntou assim: o que faz do senhor ser a maior empresa de aviação dos Estados Unidos? Aí as minhas passagens seriam as mais baratas e o meu serviço ser bom. E aí ela disse assim: e como se faz para ser um grande empresário dessa forma? Ele disse: eu te ensino agora. Como assim você me ensina agora? Eu te ensino. Toda decisão que você for tomar, você tem que se basear em. Isso vai me fazer ser a maior empresa dos Estados Unidos com passagens aéreas mais baratas? Sim ou não? Se você responder essa pergunta, você já pode tomar de conta da minha empresa. E aí, um determinado dia, uma pessoa chegou para ele e disse assim: diretor, vamos colocar salgadinhos ao invés de esses snacks. E aí ele perguntou: isso vai me fazer eu ser a empresa com passagens aéreas mais baratas nos Estados Unidos? Não, porque isso aqui vai onerar um pouquinho mais a passagem. Então a decisão é não. Então, isso faz toda a diferença. Missão, visão e valor. A minha missão, eu quero impactar toda a cidade onde eu chegar, através dos nossos valores. Tá? E nós temos um grande objetivo. Qual é o objetivo da Malu? Nós vamos ser a maior fábrica de salgados do Norte e Nordeste. E eu estou saindo daqui do PECEM. E eu não preciso do prefeito,
do governador, eu não preciso de nada, eu preciso de Deus estar na minha vida e de eu ter essa capacidade de olhar para as coisas e observar que toda barreira que se coloca diante de nós, ela é apenas um obstáculo a ser vencido. Como que eu faço? Você precisa treinar a sua vista a olhar para o problema e dizer qual a solução. Como eu posso transpor isso? E aí, eu vou voltar para outra coisa. Pode falar. E levando aqui para o mundo espiritual, Márcio, eu não sei exatamente qual a passagem em Romanos que fala renova a sua visão, né? Porque renovando sua visão, você vai estar Romanos 12, né? Romanos 12, para que você esteja preparado para os problemas que vão vir, porque eles vão. Não vos conformeis com este mundo. Antes renove a sua mente. Né? Ainda vai ter um Filipenses que vai dizer assim, cara. Tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for de boa índole, seja isso que você pense. Sabe por quê? Porque nós falamos aqui agora há pouco, nós somos criadores. Independente daquilo que você está pensando, se é bom ou ruim, você está criando nesse momento. Nós não colhemos o nada, porque você pensou em nada. Agora, se de repente você começa a partir desse podcast aqui, nossa, eu posso, porque o Márcio estava devendo mais de 16 mil reais e hoje está aí com 7 Malus, 14 lojas que a gente fornece salgados, entregando salgado aqui ainda no nosso estado. E falando da Malu agora, a Maluzinha, da onde surgiu esse nome aqui? A Malu, a gente chegou aqui com Malu Pães e Lanches. Foi a padaria. E aí eu vi a necessidade e colocamos uma coisa chamada Coxinha da Hora. Nós fizemos uma pesquisa, falamos com o pastor Ednardo, um abração do senhor. Acho que ele tá assistindo aqui, viu? Bispo. Tá assistindo a gente aqui, tá? No YouTube. Bispo, Hélio, são pessoas assim que... Vocês estão olhando o Márcio aqui hoje, mas por trás desse Márcio tem tanta gente que vocês não imaginam, né? Mentores, né? Conselheiros, teve as pessoas que deu direcionamento. E, pessoal, ninguém consegue dar um passo a mais sem subir um degrau na vida dizendo, eu vou conseguir sozinho. Não existe. Então, o que acontece? Existem muitas pessoas por trás. O pastor Ednardo chorou, se alegra. Até hoje. Quando eu cheguei aqui no PSTEM, foi... Deus disse que você vai encontrar o seu pastor e vai ouvir a voz dele e vai seguir. Eu encontrei o meu. É o pastor Ednardo. O pastor Ednardo é o filho espiritual do bispo Hélio. Sim, uma pessoa, grande homem, né? Grande homem de Deus aqui nessa terra. Uma referência, um exemplo nosso. Sim. Demais, amo demais. A Bispa Maria, a Tia Maria, como os meninos chamam. E eles vieram, né, dessa visão também. Janeiro, né? Deus botou um propósito para eles e eles vieram aqui antes do Porto. Graças a essas pessoas. A gente está falando aqui de Márcio Cardoso, mas na realidade tem a Ana Luzia por trás, que é a minha esposa, que aguentou tudo isso, né? A gente está falando de Márcio Cardoso, de Malu Coxinha, mas tem pastor Ednardo, tem pastora Fábia. Quantas e quantas pessoas tem por trás os nossos funcionários? Nós temos funcionários desde o dia que nós pisamos o pé aqui no PSTEM. Que a gente olha para as famílias e preza pelas famílias, cara. E impacta na vida de outras pessoas, Sim. de outras famílias, porque eu costumo dizer que quando a gente tem empregado, tem trabalhadores, eu não chamo nem de empregado, colaboradores, né, que é a palavra adequada, eu sempre digo, o máximo de famílias que eu puder impactar no meu negócio, eu vou fazer com o maior amor do mundo. Porque quando a gente perde algum contrato, eu sempre digo, poxa, aí tem aquela família, a minha esposa, calma, tem calma que a coisa vai tomar um rumo, a gente consegue outro, e se não conseguir, você vai fazer o que tem que ser feito. Vai desligar e depois, quando a gente pegar, você vai voltar. Quantos funcionários nossos saíram e retornaram? Amém. Por quê? Porque eles fizeram um bom trabalho. Coisa boa, né, cara? Eles gostaram, deixou a porta aberta, gostavam de trabalhar com a gente na Transpec. E graças a Deus, hoje, eu não sou a pessoa adequada para falar. São eles mesmos. Eles dizem, olha, aqui eu tenho vontade de voltar a trabalhar. Amém. E é assim que eu quero que seja sempre. Para quê? Para que isso seja valoroso. Porque aqui tem valores. O que é que nós fizemos na reunião passada? Serginho, você, o Moacir? Foi definir isso, né? Nós definimos o quê? Os nossos valores.
Por quê? Porque se não tiver valor e não tiver princípio, aí a nossa visão e a missão ela vai se perdendo. E aí a gente vai criando e vai crescendo junto. É um caminho, né? De que isso aqui é um projeto grandioso. Sim. E que não é para meu engrandecimento, não. É para engrandecimento de Deus, como você mesmo falou aqui já, Márcio. É para o engrandecimento das pessoas que estão com dificuldade para dar o próximo passo. É para o engrandecimento. E tem, né, capacidade, né, Cássio? Muitas vezes ela não tem essa coragem, assim. Às vezes o foco está como eu chamo, nos defeitos, em vez das qualidades. Isso é só uma questão de mudança de visão. O que você falou, Márcio, também, quando você disse, rapaz, e Albert Einstein fala que é impossível você ter novos resultados indo pelo mesmo caminho. Por esse caminho está dando errado, tenta outro. O Márcio estava no caminho e ele decidiu mudar só de caminho. E aí o que foi que mudou? Mudou a vida toda. Porque eu percebo que mudou o resultado. Mudou o caminho, muda o resultado. Mudou o que está fazendo, muda o resultado. Muda as pessoas. Eu não consigo emagrecer por quê? Porque eu continuo com os mesmos hábitos. Eu não consigo ter amigos, porque eu continuo com os mesmos hábitos. Eu tenho que analisar. Eu estou tratando bem essas pessoas? Eu não estou? Então eu tenho que mudar. Mudou a semente, muda a colheita. Muda o ambiente, muda as pessoas. E uma coisa que eu percebi também, assim, é essa questão de você fazer diferente, né? É isso aí, você não ser como todo mundo tá indo, assim. A minha vida, mais ou menos, quando eu surgi com o jornal, foi mais ou menos isso. Eu não queria ser mais né? Eu queria empreender num ramo que ninguém tinha. Na época que eu... E é tanto essa gente, você é o cara mais visto aqui na nossa região e mais respeitado. Por conta dessa premissa, dessa visão. Quando você vê primeiro, você tem alguns malefícios, mas também tem alguns benefícios. As pessoas te tornam o cara daquele nicho. Daquela coisa. Então, é respeito. E eu também penso que quando a intenção é boa, tudo parece que conspira para que dê certo. Eu acho que Deus ele vai lá e abençoa você. Porque se a minha intenção, a intenção do Márcio ou do Castro fosse aquela intenção pecuniária, né, de dinheiro, ou de, eu quero me favorecer em relação aos outros, eu acredito que Deus não tinha honrado como tá honrando e realmente para esses valores que vocês têm até hoje, né? Acho que também... E uma coisa que eu também... Okay. Para finalizar, eu percebi aqui que eu tive foram essas pessoas que deram a primeira oportunidade. Eu lembro que no início ninguém conhecia, e aí eu teve o Júnior da Orbe Telecom, que foi meu primeiro parceiro, teve o César Filho. Nosso parceiro aqui no podcast. A nossa internet é colocada aqui pela Orbe Telecom, o Júnior, é um parceirão. O Júnior, eu fui funcionário na prefeitura junto com ele. Hoje ele é um empreendedor, uma das melhores internet. Ele é o maior provedor de internet local. Eu também saí da prefeitura para empreender nos meus negócios e a gente hoje é um parceiro, amigão. O Júnior é um cara que... Eu estou precisando do técnico aqui, ele, Castro, vai agora. Que é para a gente não deixar a bola... A gente precisa, né, Castro? Valorizar essa prata da casa, né? Podcast P100 é isso, né? É a valorização da prata da casa. Desses que estão aqui. Não vieram passar chuva no P100, né? Eu não vim passar chuva no P100. Eu vim estabelecer raízes aqui. Isso aí, raízes. E outra coisa, e deixar claro para toda a nossa região de São Gonçalo da Amarante como um todo, que isso pode existir na Taíba, no Silpé, na Sede, lá na Vaza Redonda, no Cargo. Mas a gente não tem o recurso. Peraí, também não começou aqui com recurso. Claro que nós já estávamos um pouquinho à frente. Mas que faça. Que fale da sua região, que fale dos seus benefícios, das suas vantagens. Que nas vendas, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: sempre que a pessoa pergunta qual é o preço, qual é o preço, não fala do preço, fala primeiro das vantagens e dos benefícios. Sim. O valor tem que vir depois. Sim. Se você não der vantagem e benefício, você não vai contratar. A pessoa não consegue enxergar. Consegue enxergar. E sabe o que eu vejo? Você já parou para pensar, antes de falar o que significa maluco, você já parou para pensar que o que a Jericoacoara tem a mais do que a Taíba tem? Não tem nada a mais. É interessante isso. Talvez a Taíba seja muito mais cheia de belezas naturais do que a própria. Tem mais atrações. Não desmerecer a Jericoacoara. Mas o povo é inteligente. Você chega na Albajara, as pessoas elas sabem valorizar a natureza que elas têm. Cuida, né? Então, a gente precisa ter esse amor pelo local que a gente está. Você sabe o que acontece?
O cara lá de São Paulo, ele diz assim, nossa, como eu queria ir pra praia onde você tá, que esse frio, e nós querendo estar no frio. Não, isso é o que eu mais vejo quando eu tô em Fortaleza, na faculdade, quando eu falo que moro no PECEM, todo mundo abre o sorriso. Cara, tu mora no PECEM, então, e como é que é lá? E aqui, a população que eu conheço não vejo. O Márcio prometeu aí um plano, né, Márcio? Que no final já temos que começar a entrar nesse plano, porque a gente já está nos finalmente. Opa. E depois a gente tem umas perguntinhas aqui para ele fazer. Beleza. Faça encerramento. E, ó, de antemão já agradecer, porque isso aqui é o mais um, como é que eu posso, é mais um degrau que a gente subiu e mais, eu posso dizer, vou falar por mim, né? Amém. E no primeiro aqui, o menino, bora, Caixa, fala, bora, Caixa, seja mais descontraído. E o que é isso, pessoal? Eu tentando me melhorar todo dia. Amém. E isso, o que é? Mas eu consegui sozinho? Não, porque o Léo percebeu e me deu um toque, porque o Marci percebeu e me deu um toque, porque a nossa vida é de percepções. A minha percepção dessas coxinhas não é a mesma do Daniel. dessa caixa. Então a gente precisa um dos outros, porque são pessoas, né, Márcio? Eu sempre falo que sou Empresas não são apenas um CNPJ, são pessoas, né? Então, olha só, gente. Vamos lá. Para não deixar você no vácuo, são duas coisas. Primeiro, o que é Malu? Malu é a união do nome Márcio e Luzia. Esse coraçãozinho que você está vendo aqui, ó. Esse coraçãozinho que você está vendo bem aqui, são dois corações que se uniram e formaram a melhor coxinha. Então, isso aqui é uma coxinha. Então, normalmente, nós fazemos o seguinte, ó. Aqui, ó. São dois corações que se uniram e formaram e montaram a melhor coxinha da região. Então, é uma empresa familiar, com princípios familiares, tá? Que preza pelas famílias. Nós queremos levar alegria, sabor, diversão para todos os momentos que você possa desfrutar. Essa é a missão da Malu. O plano é muito simples. Eu vou dar uma dica para vocês, eu vou deixar um desenho depois aqui para o Serginho, não sei se eu já mostrei esse desenho para eles. Não, para mim não. Mas eu vou deixar para eles colocarem no feed, né? E aí a gente pode até estar depois explicando isso aí para você. Mas entenda uma coisa. O plano é muito simples. É um plano para você sair do zero e começar a desfrutar de uma vida mais na frente com qualidade. Porque hoje nós corremos, e já é uma coisa, quem tem dinheiro não corre atrás do dinheiro. Eu, pelo menos, eu não corro atrás do dinheiro. Ele tem que me perseguir. Deuteronômio 28 diz que ele tem que me perseguir, me achar obrigatoriamente. Porque aqueles que escutam e praticam a palavra de Deus, eles são... É a bênção que está escrito em Deuteronômio 28. Mas, ao contrário da bênção, também tem a maldição. A maldição, o que é uma maldição? É uma perseguição. O que é uma bênção? É uma perseguição, por bem ou por mal. Então, o que eu vou dizer agora aqui para você é para você anotar. Se você quer visual, depois eu vou deixar isso aí para eles colocarem no feed. Imagina você uma torneira. Uma torneira que está caindo numa bacia. Essa torneira, o que pinga nela, é o seu dinheiro. Nós podemos chamar esse dinheiro que cai ali, essa atividade que faz com que goteje ou jorre água nesse recipiente, o seu trabalho, a sua renda ativa. Hoje você só pode contar com você. Mas você está falando isso porque você hoje tem 14 funcionários, tem não sei quantas pessoas que trabalham diretamente com você. Mas quando eu comecei era só eu. Então, o que eu estou dizendo aqui para você foi muito bem dito aqui pelo Carlos, quando ele disse assim, a gente precisa falar aqui de coisas que nós fizemos. Sabe por quê? Porque quem não passa pela cruz não tem autoridade. Não tem autoridade para falar sobre aquilo. Se você não passa pela cruz, você não pode falar da cruz. Então, o que eu estou falando aqui é o que eu vi, que eu vivi e estou vivendo. Então, você vai trabalhar para colocar dinheiro nesse recipiente. Mas entenda, nesse recipiente lá embaixo tem uma outra torneira ligada. É a torneira do gasto. A primeira coisa que você precisa fazer na sua vida financeira, e nós estamos falando isso aqui de um plano financeiro, para daqui a alguns anos você não está mais trabalhando tanto quanto você está hoje, o plano é renda passiva.
que é a renda passiva? A renda passiva é uma engrenagem, é um sistema que funciona ao seu favor. Isso você vai levar algum tempo para montar. Mas o primeiro passo é analisar onde você está hoje. Hoje você tem uma renda, a qual você enche essa bacia e a torneira dos gastos ela está minimizada. Você só gasta o necessário. Nossa, eu pago um Netflix. Tem necessidade de você pagar um Netflix hoje? Ao invés de você passar 7 anos sem Netflix, desculpa o Netflix, mas sem pagar alguma coisa supérflua, e de repente daqui a 7 anos você poder comprar uma passagem de avião, ir para Miami, ir para o Japão, porque você desligou alguns gastos hoje, não será melhor? E você não depender mais do dinheiro para que você usufrua disso? Eu acho que é um plano muito melhor. O problema é que nós brasileiros, nós somos imediatistas, nós gostamos das coisas e somos esquecidos. Né? Somos esquecidos. Esquecidos do que fazem conosco, com a nossa nação e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir a torneira do gasto. Quando você diminuir a torneira do gasto, essa bacia, esse recipiente do reservatório da renda ativa, que é você trabalhando, ele vai começar a subir de uma maneira, cara, que vai ter uma outra torneira aqui em cima, que é a torneira da poupança. E aí, essa torneira ela vai transbordar para um outro recipiente chamado poupança. Você vai começar a poupar um dinheiro. Sabe daquele jargão que diz quem tem dinheiro faz dinheiro? Porque vão aparecer oportunidades que você vai conseguir fazer porque você tem um dinheiro sobrando. Lembra de José, quando o Egito ficou passando mal por 7 anos? Lembra? Então, quando passou 7 anos de bonança, porque eles pouparam. Então, basicamente, para vocês entenderem, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de gastar com besteira. Se você pegar esse dinheiro que você está ganhando e investir em coisa certa, eu não tinha tostão nenhum. Mas os 100 reais que eu tinha, eu comprei de farinha e fui fazer bolo para vender. E faço isso até hoje. O dinheiro que eu ganho, eu reinvisto dentro da minha empresa. O dinheiro que eu ganho, eu reinvisto na minha empresa. Hoje sobra mais um pouquinho que dá para mim ir para Curitiba? Sobra. Mas eu não tenho feito isso ao longo do tempo que eu estou aqui, com essa sabedoria que Deus vem me dando, de José, de muitas pessoas que estão na Bíblia, a gente precisa só entender, eu não estaria aqui hoje. A questão de mudar esse psicológico, né? Mudar a questão do consumismo. A gente é muito levado a gastar com o stream, com às vezes uma coisa que você nem precisa. Realmente tá aí, vai ficar, o Márcio vai passar pra gente esse plano dele. Quem quiser já pode pedir, vai estar lá disponível no nosso Instagram, o Márcio vai colocar. O nosso Instagram, lembrando aqui pelo Léo, é o Podcast P100. É o mesmo nome também para o YouTube e para o Facebook. Aí a gente vai só finalizar agora a nossa conversa com as perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados. Como a gente está no P100, eu queria que você me contasse o que representa hoje o P100 para você. P100 é mudança de vida. Não é terra desorganizada, terra de ninguém, como palavra aí na sua... penso torto e desequilibrado, né? Que era uma palavra indígena. Salvação é mudança de vida, né? Sim. A segunda pergunta é, você falou de vários conselhos aqui, a conversa inteira foi sobre isso, falando sobre valor, sobre missão, sobre os atributos que uma pessoa precisa ter para ter um bom negócio, mas um conselho bem sucinto para os empreendedores que ou não têm condições financeiras, ou são jovens demais, ou estão com medo. Qual o conselho que você tem para essas pessoas? Primeiro, o único conselho que eu acho que era crucial aqui para você, para mim e para todos, foi lá no começo da minha história. Se eu não tivesse... A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que quem escolhe a gente é Deus. Mas ele chama, eis que estou à porta e bato. Se eu não abrir, ele não entra, né? Então, o conselho que eu dou para você é, abra as portas. Que se Deus entrar na sua vida, as coisas vão mudar. Porque
as portas que estão fechadas hoje, a não ser que seja Deus fechando, porque Ele não quer que você entre e está te guardando. Possa ser que estão fechadas porque você não está com Ele. Porque onde Deus está, há luz. Então, eu não tenho como olhar para trás e achar que tudo que eu tenho hoje e fiz, foi eu mais que fiz. A impressão que eu tenho é que tem muito mais coisa para pouco esforço que eu fiz. Sim. Mas aí eu entendi uma palavra de Deus. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. E a terceira pergunta, pra gente finalizar, é uma visão de futuro. O que é que você vê aí, o que é que a Malu, o que é que o Márcio quer, o que é que ele vai... Eu vou responder essa pergunta do Serginho, do podcast P100. Gente, ó, eu vou deixar o link, vai ter o link, né? Sim, vai estar disponível vou deixar aí. o link lá na Malu, no nosso Instagram, e nos Instagram de todas as outras lojas também, você vai poder estar acessando aí para a gente bater o máximo de visualizações desse podcast aqui. Inclusive, um podcast que está sendo pela primeira vez botado aí no YouTube, Facebook também. Facebook, YouTube, Instagram, tá tudo lá. Então, gente, ó, eu vou responder essa pergunta dizendo o seguinte: Provérbios 23, 7. Tudo aquilo que o homem pensa é o que ele é. Se você olha para os próximos 4 anos e acha que vai ser o fim, já é o fim. Se você olha para os próximos 4 anos e você acha que você vai arrebentar, você está no meio. Você vai arrebentar. E falando nisso aí, que é bem muito forte, eu já pronunciei isso em alguns ambientes. Daqui para frente eu vou bater essa tecla, pelo menos até final dos 3 anos. Os nossos próximos 3 anos, 23, 24, 25, vai ser um ano de prosperidade, de ascensão da nossa região, como nunca, porque eu costumo dizer que o passado nós não podemos mais... E cá só precisando de 2 para confirmar isso aí, sabia? Porque a palavra vai dizer, quando 2 na terra, qualquer assunto, tá ligado com o céu. Então eu vou logo dar um amém aqui. Amém. Então amém também, amém. Aí. Muito bom. Mais as outras perguntas. Por que você gosta de morar em São Gonçalo? Não tem comparação. Quando eu morei em Fortaleza, eu amava Fortaleza. Eu sou muito... Era muito cidade grande. Eu vim aqui e eu não me vejo morando. Aí sabe o que acontece? Hoje a gente vai ali, quase todos os dias nós vamos para Fortaleza. Eu chego ali na Misterral e dá uma vontade de voltar com o meu P100, que eu não sei, eu gostei demais do P100. Então é assim, hoje eu olho para o P100 e vejo o Canaã de Deus aqui. Eu olho para cada tijolo daqueles que tem. Tijolo não, que eu não vejo mais nos tijolos, mas cada azulejo, cada cerâmica daquela que eu vejo na fábrica da Malu Coxinhas aqui, e eu vejo a mão de Deus. Então eu olho para aquelas dunas, eu vejo Deus. Eu olho para os coqueiros lá da minha casa, eu vejo Deus. Então eu me sinto bem. E daqui para frente nós vamos aprender a comunicar, como falou aqui de P100, não sei de onde saiu essa nomenclatura que é torto desequilibrado. Penso todo desequilibrado, é uma questão indígena. Pois daqui para frente essa conotação indígena, ela vai ser pronunciada e comunicada, pelo menos por mim. Esse é o diferencial, porque nós somos diferentes. Sim. A partir do momento que você é torto, que está desequilibrado e penso, não é estável, não é constante. E a vida da gente não é estável. Estabilidade não existe. É por isso que o P100 é o que é e vai ser o que vai ser. Ainda mais. Precisa declarar isso aí, né? Sim. Gente, precisa declarar, porque a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Então, quando eu declaro isso, ela ecoa e ela volta. Ela volta com força, né? Ela volta com bônus, né? E a última pergunta, Márcia, o que São Gonçalo do Amarante não tem que poderia ter, na sua visão? São várias coisas. Eu não vou dar deixa para você, eu vou dizer só uma. Dá deixa aqui. diga. Ó, eu falei aqui, né? O aparelhamento turístico aqui no São Gonçalo do Amarante, ele deveria ter uma visão diferenciada. O melhoramento dessa área, né? Sabe por quê? Porque os outros já viram, né? O Carmelo já viu, os empreendimentos de Jericoacoara já viram, mano.
Então, aí estão comprando tudo que é terreno lá na Taíba. E nós estamos aqui, feito bobo, olhando para os caras comprar. Aí depois, quando já tá tudo Aí feito. depois você vai dizer assim, nossa, E essa visão que você tem, outras pessoas têm, que viu? coisa linda, maravilhosa. Por que eu não vi isso antes? Né? E aí, eu acho que isso aí deu uma quedinha aqui de energia, mas também é para finalizar também, né? Então é isso. Eu acho que as pessoas já estão vendo o nicho turístico. Tem amigos comprando tracks, UTVs e alugando para quem vem de fora, mudando a realidade de famílias, instrutores. Eu fui para Natal, fiquei num hotel lá, que o nome é legal, né? All Inclusive. Nunca pensei na minha vida de ficar num hotel All Inclusive. Que é tudo incluso. Lindo, tudo incluso. Você poder, já pensou, Daniel? Você poder levar sua família, passar 4 dias, pizzas, camarões passando. Eu tô te dando essa que é para você já ir sonhando e poder realizar isso na sua vida aqui, viu? Você que está ouvindo aqui no podcast PC. Então, eu tô lá, mas meu olho tá aberto, Moacir. Eu vejo um cara com aqueles paragliders. Como é o nome daquele negócio? É um motorzinho atrás. Voando. Parapente. E aquele negócio lá, e o cara leva uma pessoa. Eu fui lá. Queridão, quanto é um voo desse aí? 15 minutos, Castro. Eu acho que não gasta 3 litros de gasolina, viu, nossa? R$ 400. Não parou. Os 3 dias que eu fiquei lá, o dia inteiro. Quer dizer, amigo, eu vou falar com os meus cunhados que tem Já vou. um aluguel de bug aqui, né? Que o cara conhece. Vamos fazer esse negócio lá no P100, rapaz. Que maluquice é essa? Vamos levar isso pro P100. Então tem muita coisa. A gente começa a viajar. E essa é a visão do empreendedor, onde anda vendo aquilo que pode ser Possibilidades. né? São exemplos, né? Muita coisa, mas não entrando nessa área turística aí, que é para me deixar, deixa para você. Na minha área, deixa que eu entro. Mas, obrigadão. Foi magnífico aqui esse momento. Eu espero que todos que estão aqui nos assistindo aproveitem, revejam. Pega aqui, ó, costumo dizer que eu não, né? Eu aprendi assim também. Tudo que nós falamos aqui, se impactar uma pessoa, já valeu a pena. Amém. E é isso mesmo, né? Agradecer novamente o Márcio. A conversa foi muito boa, eu aprendi bastante, creio que o Castro também. Acho que a conversa foi direcionada para alguém foi tocado com a nossa mensagem. E dizer que toda a nossa conversa vai ficar disponível nas redes sociais, no YouTube, do Podcast P100, no Facebook, no Instagram. Pode entrar em contato com a gente, sugerir, agradecer também as pessoas que nos apoiaram, Orbe Telecom, agradecer a Transpec aqui do Castro, o Papel Pan, que são pessoas que a gente está levando. Muito ensino do nosso amigo Moacir, o Léo também. E a Malu Coxinhas. Gente, deixa comentário aí, participa desse podcast aí, desse assunto Coloca aqui nos comentários o que você achou, o que te impactou, alguma frase que você gostou, né, cara? Feedback para nós, que a gente está aqui para ouvir os feedback de vocês, para que a gente cresça juntos. A gente nunca vai crescer só com a nossa percepção. E para finalizar, olha só. A luz voltou. Haja luz e ouve luz, né? Seja singular. Amém? Onde você está, é onde você tem que estar para crescer. Assim como é o P100, singular. Singular, não existe. Cada pessoa tem uma digital. Você tem uma e você é especial. Você é feito de Deus para fazer algo nessa terra. Faça. Fechou? É isso.